Dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas desse mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu com seus deveres. Ao contrário, luta e agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de se preparar para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápido para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. O que é fluidos grosseiros? Todo mal que é feito, todo gesto negativo, vício, etc., geram fluidos, energias pesadas que grudam no perispírito, deixam as pessoas depressivas, karmas do passado, não deixam a pessoa estar feliz, porque aquela energia está ali no perispírito dela até que seja removida pelo bem ou pela reparação do mal. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Desculpe as falhas aí. Então, quer dizer, morre o corpo, o espírito continua na casa onde morava, alguns até sentem a presença dele, ou até no trabalho, ou era muito apegado à sua casa e fica ali querendo que ninguém ocupe aquela residência. Né? Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Né? Então sente frio, fome, sede, etc. Né? Sente o cabelo crescer, barba, é uma coisa mental que se torna muito real. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas, que para uns é inferno, né? Mas é um local, uma concentração mental, que o espírito fica consigo mesmo, em conjunto com outros espíritos, todos habitando uma mesma faixa de pensamento, que produz uma paisagem de umbral, de trevas, de lugar escuro, frio, etc. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Esse texto foi extraído do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? Então tem que ter uma boa vida para se ter uma boa morte. O que é boa vida? Curtir os prazeres da vida sem abusar, comida, etc. Usar o dinheiro com responsabilidade para si, sem exageros, e também fazer caridade, que isso é fundamental e muito importante. Fazer reforma íntima, verificar os seus erros e tentar corrigi-los. Deus quer que você se esforce, Ele não quer que você fique acomodado. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero, se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem o sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais, nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão. Esse é um trecho complementar e importante. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno,
pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Aí que está. Certo que Deus criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. A diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Caridade é perdoar, caridade é aguentar esporro, xingo, ficar quieto, não piorando o estado do outro. Caridade é perdoar os defeitos dos outros, que a gente também tem. Então caridade é um monte de coisa, também é da esmola e doação, etc. Por quê? Somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Elementos somos nós, espíritos com vários graus evolutivos, tão diferentes um do outro, e com muita caridade é que podeis manter uma, sem críticas, etc., um tolerando o outro. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada a homens nesse mundo. Se procurardes antes na prática do bem do que dos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Isso é o que está assolando a humanidade hoje em dia. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Evangelho segundo o Espiritismo. Vá no link abaixo e baixe esses livros, leia, estude e compreenda a vida. Um abraço. A mim me tem causado muita surpresa psicólogos espíritas, quando fazem abordagem, por exemplo, daquele psicopata a quem Jesus curou, quando ele teve a oportunidade de visitar Gadara, que dizia chamar-se Legião. Então eu tenho ouvido explicações de psicólogos espíritas dizendo: são os nossos demônios internos. Claro que nós temos demônios internos, mas há outros demônios, espíritos atrasados, que são externos e que nos perturbam. Jesus tem ocasião de dizer: para esta classe de espírito são necessários jejum e oração. Sai dele, espírito imundo, nominando. Não se tratam, portanto, apenas de conflitos psicológicos, mas de interferências espirituais perturbadoras. Nós deveríamos divulgar isso ainda com mais clareza, abordarmos, evitarmos esses mecanismos de fuga da realidade para amenizar e minimizar essa interferência. Nós deveríamos sempre estar, como Chico Xavier, vigilantes, procurando dizer, conforme afirmou Jesus, que o bem e o mal procedem do coração, isto é, das nascentes do nosso sentimento. E de acordo com essas nascentes, nós sintonizamos com estes ou aqueles espíritos, os maus, como também os bons. Continua sempre que você responde sim. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento ela estava clinicamente morta.
Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Vamos explicar aqui. Umbral é um lugar provisório, né? Não é inferno, fogo eterno. Você vai para lá, purifica as energias negativas adquiridas por excessos de sexo, bebida, etc. Falta de caridade, egoísmo, enfim, tudo isso que às vezes você depura isso aqui por doenças, mas quando não acontece você depura lá, expela essas energias, se purifica e depois você é resgatado e vai para as colunas espirituais fazer um balanço de sua vida e no futuro você retorna com o compromisso de fazer diferente. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e dois colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente...
Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento e ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta. Heather Sloan levava uma vida normal e tranquila. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase-morte, até o dia em que foi declarada morta. Ela foi levada às pressas para o hospital com uma gravidez ectópica. O que aconteceria com ela mais tarde seria classificado na escala Grayson como uma experiência de quase-morte profunda. They rushed me up to the operating theatre. It was an immediate operation. And I don't actually remember leaving the ward. So I must have blanked out somewhere along the line going to the theatre. And when I came to, I was aware that I was standing beside a bed. Having been a nurse in the past, you think, I better check how the patient is. And I looked in the bed to see the patient and then realised it was me. And that was the first that I'd come to realise that I was standing outside of me. I was then aware that there was a voice to the side of me saying, don't worry about that. Go, come with me and move into this light. And I moved into this tunnel of light. When I got out to the other side, it was, I can only describe as pure love, really. Absolute pure peace. I wasn't even bothered about what I'd left behind. And eventually you meet the only thing I can describe as pure perfection. I cannot describe it in any other way. And at that point you think, I don't think I should be here, because I didn't really feel that I was worthy to be in front of what was pure perfect. And nobody says you're dying, that you're just allowed to sort of become aware of things, and you go into a kind of a review of your past, right from when you're really tiny. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted, and I said, I'm sorry, I can't stay. And I got very, very distressed, because I was thinking I had an 18-month-old baby at home, with a husband at sea, and no family living anywhere near. I thought, who is going to look after her? And I was really, really upset. O que é amar? Pensar mais no outro do que em si mesmo? Essa é a resposta. E ela me parece que pratica esse amor, ensinado por Jesus, pois ela pensou no filho e não na paz que ela poderia continuar desfrutando lá no plano espiritual. Eu e você temos que praticar isso para que quando chegarmos lá, merecemos essa paz e toda essa felicidade e ainda vir em outras vidas para cá em melhores condições, com menos sofrimento. And basically it was gradually a discussion of, okay, we'll let you come back. And there was this massive jolt, and I was back in me with the nurses fiddling around,
checking my well-being, I suppose. Heather se recuperou lentamente. Ela falou a poucas pessoas sobre sua experiência até que leu um relato semelhante numa revista feminina. Só então percebeu que não era a única. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles, para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali. Eu disse, alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse, quer saber? Vou cantar para o Senhor e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr. Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo. Uma bala acertou minha coxa direita. Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse, chega, em nome de Jesus. E o homem estava atrás de uma árvore, apontando a arma para minha cabeça. E eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Para atirar em mim desse jeito, vocês nem me conhecem. O que eu fiz? A mão dele começou a tremer e ele abaixou a arma. Nesse momento eu sabia que ele ia morrer. Tinha muito sangue. Uma das balas atingiu a principal artéria de Tony. Ele sangrou até perder os sentidos ali mesmo, na rua. Sua esposa, Criselda, saiu de casa quando o tiroteio começou. Quando eu saí, ele estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram, porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho, mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente uma voz disse, ainda não é sua hora, volte. E eu disse, não, sem chance. E a voz disse, Tony, seu trabalho ainda não acabou, volte. Você citou nosso lar como uma colônia espiritual. Mas existe só a colônia espiritual de nosso lar ou existem diversas pelo mundo afora? Existem infinitas. Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta, não é? Temos em torno de 7 bilhões de habitantes, já alcançamos essa meta. Veja, é interessante esse marco. No plano espiritual, a gente tem toda uma sociedade que funciona ativamente, dinamicamente, com os seus interesses, com os seus afazeres, com as suas profissões, com as suas preparações.
tudo é desenvolvido, tudo é trabalhado, nada é em termos de ficar parado, de não ter que fazer a beatitude contemplativa num céu imaginário, ou o sofrimento eterno no inferno também, isso não existe. O que existe é trabalho, é aprendizado, é estudo, é felicidade, mas também existe sofrimento. Então nós temos essas colônias, que são colônias intermediárias de aprendizado, como é o caso do nosso lar, existem infinitas outras, porque o nosso lar, por exemplo, ele está entre a própria crosta terrestre e o plano superior. Então ele faz como se uma intermediação. Até na organização de Nosso Lar, a gente aprende lendo esta obra Nosso Lar, que virou filme, como você citou, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores aqui no Brasil. A gente vê a questão dos ministérios. Então há um ministério que é da União Divina que tem a conexão com o plano superior, ou seja, há mundos mais, esferas superiores. E há outros ministérios que estão mais conectados às regiões inferiores, já com um ponto de contato com o umbral, por exemplo. Existe no mundo espiritual as chamadas zonas umbralinas, as regiões abismais ou os abismos, as regiões trevosas ou as trevas, e existem as esferas de transição, colônias espirituais como o Nosso Lar, e existem os mundos que são mais elevados, mais superiores, e outros que já são até celestes, ou seja, mundos já destinados mesmo a uma evolução muito maior e até inimaginável do que a gente possa pretender aqui na Terra. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno, e para aliviar um pouquinho o purgatório, não é? O céu seria o estado, de uma beatitude, de uma salvação, o inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê, mas acredita que há uma vida depois da morte, e se há uma vida depois da morte, evidentemente há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do espírito, a sobrevivência desse espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado, às vezes, de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado, inclusive, suicida.
E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico, que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor, e ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado então para a colônia Nosso Lar. Existem entre nós muitos recém-chegados que se surpreendem com forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua. E as relações entre seres atendem esta verdade, queiram ou não. O bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. André, pensei que já estivesse pronto. Para quê? Ministro Clarencio lhe autorizou a visitar a cidade. Mas diz assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra Veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lises, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lises, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo a seu tempo. Lembra? Estavam sofrendo muito com a minha doença. Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe. Meu Deus. Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. De tempo ao tempo. Está bem. Vamos pegar o Europos. Pegar o quê? De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor. Não sei por quê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui não está lembrado de mim, não? Dona Amélia! O senhor me atendia sempre no fim do dia.
Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ele era cheio de doenças, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem. Vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como o sopro de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem.